Aleluia, Pai amado. Glória a Deus. Usa o teu filho, Pai. Amém. Eu peço encarecidamente que os irmãos abram vossas Bíblias no capítulo 1 do livro ao qual escreveu João, no verso 26, amém? Eu leio, os irmãos tão somente acompanham. Eu levo comigo uma verdade e tendo a partilhar que eu, na verdade, não sou bom o suficiente para falar do Evangelho. Em nenhuma das hipóteses eu serei tão bom que eu consiga falar do Evangelho. Mas o Evangelho é tão bom que me faz falar dele. Glória a Deus, Pai amado. Verso 26, eu leio, os irmãos tão somente acompanham. João respondeu-lhe dizendo: eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. Eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu para isso, batizando com água. E João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Irmãos, eu gostaria de iniciar esta palavra, esta ministração, de uma maneira comum, normal. Ora, é bem fácil assim pensar que quando vamos começar algo, que comecemos depois do começo. E é por isso que eu convido os irmãos a fazer um retrocesso comigo. Ora, eu gostaria de voltar ao Éden. A Bíblia nos diz, no capítulo 3 do livro de Gênesis, que Deus, Ele já havia criado o homem. A criação de Deus já havia sido efetuada e Deus viu que era bom. E a Bíblia nos diz que todos os dias, durante a viração do dia, tinha um culto lá no Éden. Todos os dias, Deus descia e procurava Adão onde você está, porque agora chegou o momento de adorar. Adão, onde você está, porque agora é momento de eu me revelar. A Bíblia então nos fala que chega um dia, é determinado um dia em que isso não acontece. Deus até desce na viração do dia. Deus até desce no Éden. Mas quando desce, onde está o adorador? A igreja estava vazia, estava faltando algo. A adoração não mais se ouvia, mas Deus ainda estava na casa. E Deus começa a procurar ali, começa a virar de um lado para o outro aquele Éden. Adão, onde você está? Adão, onde você está? Perceba, Deus em sua onisciência, Ele já sabia que Adão havia pecado. Só que quando Ele pergunta, Ele não chega falando: Adão, você pecou. Ele primeiro pergunta: onde você está? Porque Deus mais queria saber sobre Adão do que as condições de pecado dele. E não importa como você chegou aqui hoje, Deus não está interessado em quando você pecou. Hoje Ele primeiro fala: aonde você está? Deus sabia sim que Adão havia pecado. Só que aí Deus chega e a voz brada. E como disse Abacuque, eu ouvi: Senhor, a sua palavra, e temi, embora o temor fosse diferente. Adão também temeu. Adão também temeu. E ele se esconde lá no meio dos matos. E quando ele tem um encontro com Deus, ele já vai falando: a mulher que tu me destes, ela me deixa comer. Aí Deus vai falar: mulher, por que você fez isso? Porque
que a serpente fez. Isso cria-se então um paradigma. O homem é muito complicado que ele assuma os seus erros. É muito difícil para o homem que fale: eu sou realmente humano, eu realmente pequei, eu realmente falhei. E agora vivemos em uma geração de pessoas não muito diferentes de Eva, não muito diferentes de Adão. A grande diferença é que eles, mesmo ouvindo a voz de Deus, ainda insistem em ficar nas moitas. Só que aí, agora do capítulo 11, do verso 11 ao verso 21, institui-se o julgamento de Deus na terra. O pecado havia contaminado a criação. Só que algo tinha que mudar. Então Deus começa ao sentido contrário. A você, serpente, você vai se arrastar comendo pó. A você, mulher, eu multiplicarei as suas dores, não como maldição, mas como consequência de seus pecados. E Adão, você vai ter que lavrar a terra. Só que agora no verso 15, Deus fala assim. Olha, Deus faz uma promessa, mas depois de ele fazer uma promessa, ele olha para Adão e fala assim: Adão, por causa de ti, Adão, porque você pecou, Adão, porque você não me deu ouvido. Aí Deus fala assim: maldita. Quando Deus, eu penso comigo, conjecturo comigo, que quando Deus fala essa palavra, Satanás está lá no meio das moitas falando: acabou, eu dei fim à criação, acabou, o pecado consumiu tudo. Aí Deus olha assim: por causa de ti, maldita é a terra. Eu não estou entendendo. É porque Deus olha antes para Eva e também para a serpente e fala assim: vai sair do ventre de Eva um que vai ter o seu calcanhar ferido, mas vai ferir a sua cabeça. Você até ferirá o calcanhar, mas ele esmagará a cabeça. Institui-se então o primeiro evangelho. O primeiro evangelho era que Deus estava falando: vocês são pecadores, vocês são falhos, estão debaixo das moitas, mas eu vou mandar alguém que pise na cabeça da serpente. Aleluia! Glória, glória, glória a Deus! Aleluia, Pai amado! Deus me Então Deus pega e tira do paraíso. Ora, embora Deus seja assim amor e seja justiça, Deus, ele não vai se contraverter em sua santidade. Pecado é pecado, santidade é santidade, e não há conversa. Então Deus retira. Só que o homem, já disse o poeta, que existe dentro do homem um buraco do tamanho de Deus. E por isso Deus então, demonstrando a sua graça, ele tece túnicas àquele povo. E a Bíblia nos diz no capítulo 4 do livro de Gênesis que institui-se uma nova maneira de culto. Antes Deus descia na viração do dia, mas Deus não podia conviver com o pecado do homem. Havia necessidade de um sacrifício. E a Bíblia nos diz que, cumprindo-se ali os dias, Abel, ele pega dos seus primogênitos um cordeiro. Em contrapartida, Caim, que era lavrador da terra, toma das suas verduras. E eles vão até apresentar a Deus, para que pudessem se aproximar de Deus. Só que quando Deus olha para Caim, ele fala: tem algo faltando. Tá certo, você me deu aí coisas bonitas, você me deu até as suas ervas, mas está faltando o cordeiro. Sabe por quê? Mas aí quando Deus olha para Abel e fala: olha, ali tem cordeiro, ali o cordeiro me faz se aproximar. Ei, existe muitas pessoas que querem se aproximar de Deus sem fazer uso do cordeiro. Eu canto bem, eu prego bem, eu falo bem, mas se não tiver obediência, se não tiver o cordeiro, o sangue do cordeiro, não acha que vai se aproximar. Deus é fiel e a sua justiça se estabelece. Eu quero me aproximar, mas pelo que eu faço, pelo que eu acho que é certo, não! Aquele cordeiro representava Cristo, imolado no
Calvário e só há um cordeiro de aproximação. Jesus Cristo quer se aproximar. É Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus. Somente um cordeiro de aproximação. Deus só aceita aqueles que possuem o cordeiro. Não, porque Deus não aceitou aqueles legumes? Porque Deus não aceitou aquelas ervas? Ora, a Bíblia nos diz no livro de Levítico, quando Deus está dando algumas especificações ao povo de Israel, o que ocorre? Ele fala assim, mas do sangue, que é a vida, não comereis. Sabe por quê? Caim tinha altar. Caim tinha tudo preparado, mas não tinha vida na oferta dele. Não tinha vida. Olha como meus dedos tocam bem. Olha como eu me porto bem, eu falo bem, eu tenho uma boa oratória. De nada importa se não tiver vida. E é a minha vida? Não. É a vida do Cordeiro derramado sobre você. Um cordeiro somente de aproximação. Aproxima-se apenas pelo cordeiro. Ora, à medida que a vida na terra avança, à medida que o homem se desenvolve sobre a terra, Deus ele estabelece sim o juízo ali sobre o dilúvio. Passado o dilúvio, Deus acha por bem chamar Abraão. E a Bíblia nos diz que Abraão, todos os irmãos já conhecem, eu sei que aqui tem palavra, aqui tem instrução. E a Bíblia nos diz então, Abraão sai da sua terra. E lá nesses capítulos sequentes, que Deus chama no capítulo 12, a Bíblia nos diz que Deus ele fala, você vai ter filho, Abraão. Você é velho, mas vai ter filho. E então a Bíblia nos diz que Abraão trilha os seus caminhos com Deus. Só que surge uma situação. Deus já havia provado e testificado da fé de Abraão de diversas formas. Só que surge então a necessidade de mais uma provação. E que provação é essa? O Moriá. Havia necessidade agora de Deus pedir aquilo que Ele mesmo havia dado. Isaac. E então a Bíblia nos diz que Deus ele desperta Abraão, camarada, levanta. Eu tenho que falar algo com você. Deus, o quê? Vai ao Moriá. Eu vou te apresentar minha adoração. Mas hoje a adoração é diferente. Leva o seu Isaac, porque eu tenho algo para falar contigo. Desperta, camarada. E é Deus falando com a gente. Desperta, está indo ao Moriá, mas não está levando o Isaac. Até vai ao Moriá, mas não leva oferta. Deus, aleluia. Santo, santo é o Senhor, Pai. Irmãos, me perdoem se a minha voz falhar, porque às vezes a gente vocês até podem não entender, mas quem está vindo aqui nessas orações no final, quem está falando em língua estranha, quem está profetizando, quem na oração da Deus da dor, quem está falando que Deus cura, que remove, que liberta, já está parecido comigo. Certo, eu não quero cansar os irmãos. Então a Bíblia nos diz que ele leva ao Moriá. E o caminho até o Moriá era de aproximadamente 3 dias. Ele desperta e fala, vamos Isaac, vamos aos moços também. E chegando perto do Moriá, aproximadamente 3 dias de viagem. E se nós pararmos para pensar também, o sacrifício para que fosse providenciado era 3 dias. Deus providenciou a nossa vitória em 3 dias. Na primeira, o inferno estava falando venci. Na segunda, o povo falou acabou. No terceiro, ele está vivo. Abraão já velho está indo rumo ao Moriá. 3 dias de viagem. Ele poderia ter pensado, não vou
imolar. Não vou conseguir matar, não vou conseguir. Mas quando chega ao Moriá, ele olha para os moços e fala assim: vocês fiquem aqui. Glória a Deus. E eu vou subir com o moço. E tendo adorado, voltaremos. Arão, mas está escrito que ele tinha que matar o filho dele. Aí o escritor de Hebreus vai falar bem assim, que Abraão creu que até mesmo depois da morte, Deus era poderoso para ressuscitar o seu Isaac. Ele creu, se Deus me deu, Deus não vai ser assim. Ora, se eu fui concebido em milagre, o milagre vai te sustentar também por Deus. Aleluia! Glória a Deus! E percebam, tendo eu, repita comigo, tendo eu adorado, desceremos. Abraão sobe ao Moriá com um único objetivo: adorar. Abraão não está pensando no filho que ele vai ter que imolar, na promessa que parecia ter morrido, na promessa que ia se acabar já já. Ele fala: eu subo esse Moriá para adorar, ainda que me dou, e eu peço conta, mas eu vou adorar. Só quem trouxe o Isaac, adora, Abraão segue gente ao olhar. Vamos adorar. Detalhe, a palavra Isaac do hebraico é sorriso, alegria. Ora, quando muitas das vezes nós estamos pensando: vai sepultar a minha alegria, esse Moriá vai acabar com a minha alegria. Não. Sobe para adorar, o resto Deus cuida. Despede, leva o sacrifício e Deus cuida do resto. Glória a Deus! O Senhor está dizendo: ei você mesmo, que pensou que estava tudo acabado, que achou que era o último culto. Não! Sobe o Moriá! Pai, Oh Deus Altíssimo! Isaac olha, pai. Aleluia! Isaac já sabia o que era culto. Ele olha, pai, aqui tem cutelo, aqui tem altar, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? E Abraão olha assim, ó, Deus proverá. Mas Abraão, o cordeiro não está contigo, mas Deus proverá. Você não trouxe, Deus proverá. Você não tem, Deus proverá. Você não sabe como marcha, Deus proverá. Ele não vai fazer, Abraão estava falando, não posso, não consigo, não sou, mas Deus proverá. Ele estava falando: saiu da minha mão para entrar na de Deus, acabou na minha para entrar na de Deus. Oh Deus Altíssimo! Aleluia! Pense comigo. Glória! Aleluia! Pega o Isaac, aqui o altar, coloque Isaac, pega o cutelo, agora é hora. Deus, já não tem mais o que eu fazer, mas agora eu vou. Quando Abraão levanta para desferir o golpe final, aí se ouve lá do céu: não faça tal, não encoste no menino, pois eu já provei, eu já te aprovei, Abraão. Mas Senhor, eu disse que eu só saía daqui adorando.
muito menos o cordeiro. É verdade. Sabe por quê? Porque as 4 pontas do altar foram revertidas nessa ponta aqui, ó. Virou-se uma cruz. E a cruz que era minha, e o juízo que deveria recair sobre mim, e ora eu que deveria morrer. Só que aí Deus olha pela sua graça, eu envio o cordeiro. Eu envio o cordeiro, e este sangue irá justificar a Isaac, que éramos eu e você, que iríamos morrer. Nós iríamos morrer, mas Deus deu seu Filho amado por nós. Irmãos, eu já passei muito do horário, sei que não estou entregado, mas tenham paciência comigo. Ora, irmãos, então Deus proveu o cordeiro. Era uma profecia de 2 instâncias, se cumpre no Moriá, mas também se cumpre no Gólgota. E então, irmãos, havia sim mais um tópico, mas vamos pular para outro. A Bíblia nos diz então que Deus, ele por intermédio da vida de José, ele leva o povo dele até a terra de Gósen no Egito. E naquela terra eles eram sim abençoados. Porém, a Bíblia nos diz, a história também nos diz, que surge um faraó que não conhecia nem a José e nem a Deus. Os irmãos são instruídos e conhecem isso. E tendo acontecido isso, a Bíblia nos diz que Deus, ele acha por bem tirar o povo dele pelas promessas que havia efetuado. Enquanto o cálice da promessa se enchia, a promessa dos amorreus também se enchiam em Canaã. E Deus fala, agora eu vou tirar. Durante muitas vezes Deus falava, eu vou tirar, eu vou tirar, eu vou tirar. E Faraó não escutava. Faraó não achava que Deus estava falando sério. Pois é, então vamos para a última praga. Tá certo, mas antes, Arão e Moisés, vocês vão fazer o seguinte: fala a todo o povo, pega aí um cordeiro dentro ainda do seu ano de idade. Quando vocês pegarem esse cordeiro, eu vou fazer a instituição da Páscoa. Vai vir durante a noite um anjo que vai matar os primogênitos. Não sai do Egito sem o sangue. Então vai ser o seguinte: vocês vão pegar este cordeiro, vai matar e vai deixar o sangue cair pelos umbrais da porta. Vocês vão comer com ervas amargas e prontos a sair. Isso representava, dentre muitos simbolismos, o quê? Que Deus, o sofrimento de Jesus seria amargo. Sim. Também que o povo dele deveria estar pronto para sair do Egito. E pega esse sangue, passa no umbral da porta. Passou no umbral, pronto, agora o anjo não entra. Agora o anjo não mata. Sabe por quê? Porque Deus estava falando, só sai do Egito quem tem o sangue na porta. Só sai do Egito quem tem o sangue na porta. Aí mata o cordeiro e ele vai te justificar. Vai matar o anjo, mas ele não vai te matar. Porque pelo sangue. Estejam preparados como apressadamente. Por quê? Porque o nosso libertador, ele virá e vai nos tirar do Egito. Jesus, 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 ele é o nosso libertador. Jesus, Jesus. Os irmãos me esperam mais 15 minutos. É o que eu prometo. 15 minutos. Certo? Passa-se isso. A Bíblia nos diz que Deus tira o povo do Egito porque ele é fiel para tudo. E então, tirado a terra do Egito, aquela nação que havia se formado em Israel era muito fraca, era muito falha, muito débil e não tinha nada. Senão aquilo que eles adquiriram no Egito. Só que aí Deus olha e, dentre algumas distribuições, Deus fala a respeito da lepra. Deus fala a respeito de uma doença que se alastrava e que naquela época era pegar e morrer, não tinha muito o que fazer. Os médicos não conheciam muita coisa. Hoje nós denominamos como hanseníase, mas naquela época era lepra.
E então, a Bíblia nos fala assim, que as pessoas que possuíam a lepra em seu corpo, elas não podiam ficar no arraial, tendo em vista também que a glória de Deus se demonstrava onde, igreja? A glória se demonstrava no arraial. Então aquele povo leproso, ele não poderia ficar ali, era afastado. E quem nós éramos? Os leprosos. Arão, de onde você tirou isso? Porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Não ache que nós éramos melhor que aqueles leprosos. Só que aí, quando um leproso, porventura, se ele fosse por algum tipo de milagre, ele fosse purificado, o que tinha que ter? Um cordeiro. E a Bíblia no capítulo 14 do livro de Levíticos, ela vem narrando, ela vem falando, você vai ter que fazer isso, vai ter que fazer aquilo. Só que chega no verso 21, ele fala assim, mas se o varão leproso for pobre, tome o cordeiro. Irmãos, vocês entenderam? Se o varão leproso for pobre, tome o cordeiro. Ei, aí eu me lembro de Paulo falando lá em Romanos, quão pobre eu sou e eu não sou melhor que Paulo. Eu não sou melhor que Paulo. E então eu era assim leproso. Só que aí a Bíblia nos diz que eles tomam aquele leproso. Eles levam, eles pegam o cordeiro e demonstram diante do tabernáculo, diante do lugar santo. E ele matava aquele cordeiro para que houvesse purificação dos pecados da lepra. Glória a Deus, aleluia. Porque diante do templo, porque representava o sacrifício de Deus, o sacrifício de Cristo diante de Deus, do lugar santo. E se você chegou aqui com algum tipo de pecado, com alguma lepra em seu corpo, se você chegou aqui falando agora eu vou morrer e não tem mais o que fazer, não é sobre o tamanho da ferida que você tem, mas o tamanho do remédio que Deus vai te dar. E qual é o remédio? É o sangue do Cordeiro. É o sangue. Aleluia. Deus é maravilhoso. Se vocês creem, o sangue do Cordeiro alcança a sua lepra hoje. De hoje não passa. O sangue te alcança, te justifica e fala, até antes era leproso, agora é escolhido. Você não vai ficar sem ver a glória de Deus. Você não vai ficar abastado no arraial. Não. O Cordeiro te alcançou. O Cordeiro te alcançou. Irmãos, glória a Deus, Pai. Deus maravilhoso. Tu és santo, Pai amado. Santo. Aquele povo começa a pecar. Lógico que estou dando um lapso muito grande, mas a Bíblia nos diz então que aquele povo era imoral. Aquele povo tinha esquecido do que Deus tinha feito. Ele tinha esquecido do cordeiro que ele disse que providenciaria. Só que aí, lá no capítulo 9 do livro de Isaías, no verso 6, os irmãos podem até conhecer esse versículo de cor. Deus toma a vida de Isaías e fala assim, você vai profetizar sobre alguém. E quem é esse alguém? Esse alguém, aí ele vem, porque um menino nos nasceu, e um filho se nos foi dado, e o principado está sobre os seus ombros, e seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe, Pai da eternidade, príncipe da paz. Aí ele vem lá no capítulo 53 e diz assim, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos trazia paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele as iniquidades de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca, como um cordeiro sofreu calado. Oh, Deus lindo! Deus maravilhoso! Irmãos, Deus altíssimo! prometiam que ele ia certo? Cumprindo-se a plenitude dos tempos. Há um conselho no céu. Vamos decidir alguém, o pecado está demais. E a promessa que eu fiz a Adão agora vai ter que se cumprir. Aí, chama o filho.
somente sobre você eu me comprazo, somente você conseguirá suportar a ira, somente você conseguirá cumprir a lei. Tirando isso, não tem como. Aí a gente entra naquele versículo. E Deus levanta, está escrito, aplanai o caminho. E então João Batista, ele começa a batizar. O batismo do arrependimento. Se arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos. E ele estava batizando do outro lado de Betânia. Só que aí ele vê, está acontecendo algo diferente. Eu vejo algo diferente. É o que? Eu estou vendo o Cordeiro. Ele está se aproximando. O Cordeiro está vindo. O Cordeiro retira o pecado do homem. É o Cordeiro. É mesmo o Cordeiro. Pulando agora. Pega um cordeiro. Injustiça um cordeiro. Um dos maiores erros judiciais de toda a história. Porque Jesus foi julgado à noite sem direito de defesa. Anás propõe mentiras contra ele. Caifás de igual modo. Levam ao sinédrio, não encontram pecado, levam a César. César fala, isso não é problema meu. Voltam. Ele está desordenando. Condena ele à cruz. Ora, então pegam Jesus, começam a moê-lo, porque a Bíblia diz que Deus agradou moê-lo. Não se engane, não foi o diabo, foi Deus, porque era o que Deus faria conosco se não fosse Cristo Jesus. E ora, segundo as leis de Deuteronômio, o homem que fosse pego causando intriga deveria tomar 39 chicotadas. Vocês vão encontrar 40, mas com medo de que se passasse da lei, eles aplicavam 39 chicotadas. Só que a Bíblia nos diz que não foi bem assim. Muito possível que Jesus tinha sido julgado pelo sistema romano judicial. E como ele havia sido condenado pela cruz, não se enganem, o castigo romano não era para deixar ninguém vivo, era para matar. Então Jesus toma cerca de 195 chicotadas, com ossos nas pontas, e a história nos diz que os órgãos daqueles que eram condenados a isso apareciam, suas vísceras eram demonstradas. E nós vivemos um evangelho fácil, de pessoas que não aguentam renunciar uma noite de oração, uma peça de roupa, uma coisa aqui, uma coisa lá. Jesus deixou um tesouro nos postos. E não por uma causa nobre, não porque eu era nobre, mas pelo seu amor. E agora vem me dizer que o evangelho que nós vivemos, não, é muito duro. Duro foi o pecado que Cristo entregou por nós. Coloca Jesus na cruz. E Jesus vai caminhando durante a Via Crúcia. A cruz, a palavra cruz, do latim crux, está escrito que eles não poderiam. A história do Cícero, um dos grandes historiadores daquela época, diziam que a palavra cruz não podia ser dita na presença de uma mulher, de tão humilhante que era. Um cidadão romano não podia ser condenado à cruz, de tão humilhante que era. E Deus morreu por nós assim. Ele levou aquela cruz. E aquele madeiro, eu costumo falar com os adolescentes nas nossas aulas, o mais leve que Cristo levou naquela Via Crúcia foi o madeiro, porque os nossos pecados estavam sobre ele. Eu já terminar, já vou. E a Bíblia nos diz então que Jesus, ele morre da pior maneira. Só que antes de morrer, uma lição que eu aprendi com o nosso irmão Douglas, ele dá um brado. Tetelestai. Tetelestai. Mas eu não estou entendendo o que você está falando, velho. Essa expressão era quando o homem, ele tinha um recibo de dívida a pagar, ele pegava. Quando ele pagasse, vinha o juízo. Tetelestai. Está pago por completo. Não deve mais nada. Aí Paulo
Imaginemos que meu pai me deu uma lição. Faça isso. O filho chegava a Tetelestai. Tetelestai, está consumado. Ah, e quando se comprava algo também, isso é minha posse, pois Tetelestai está consumado. Deus, Ele pagou as suas dívidas, te comprou e fez justiça diante de Deus. Com apenas o prato, o inferno estremeceu. O véu do templo, que era a história nos diz que aquele véu, o véu do templo, ele não se rasgava mesmo diante da força de duas juntas de bois. Um puxava de um lado, o outro puxava. O que quebrava era a corda, mas o véu continuava do mesmo jeito. Só que aí quando Jesus fala assim, Tetelestai, o véu do templo se rasga. Sabe por quê? Porque representava que nós não éramos dignos de entrar no Santo dos Santos, mas agora Jesus Cristo, Ele nos propicia isso. E ao terceiro dia, vou acabar agora. Primeiro dia, eu disse que ia estar morto. Se levantou outros antes dele, ele falou também que era o Cristo. Segundo dia, eu disse ontem que não ia ver. Terceiro dia, estavam dois guardas, um aqui e outro aqui, na porta. Aí desce um anjo, e as pedras começam a tremer. Aquele lugar começou a tremer, e o céu que estava no túmulo, ele se despedaça diante da glória. Sabe por quê? Jesus está vivo. O goleiro vive. O goleiro Maria Madalena, será que morreu? Chorando você, será que morreu? Eliana, ei, você que já é batizado, deixa Maria levanta, receba o Espírito. Você que não recebeu, receba também. E aonde estava o corpo do meu mestre? Pois anjos Maria e Eliana perguntaram por que chora. Maria respondeu, que a mulher está no corpo do meu mestre, só que o corpo desapareceu. Maria levantou olhando para trás, pensando em ir embora. É quando de repente o mestre aparece e pergunta: Maria, por que chora? Maria, por que busca? Maria, faça-me um favor, não me procure entre os mortos, porque digo eu sou. E conte aos seus irmãos, conte a eles pra eles sorrir. Diga que não acabou, pois a morte eu venci. Maria foi correndo até os discípulos, Maria correu. Chegando lá, ela olhou e disse: senta aí que eu vou contar como que aconteceu. A terra estremeceu, tudo sem abrir, e nada era
não pode segurar ele venceu, já chegou aqui pra transformar.
Esse é o sinal, a tua chuva vai descer. E eu vejo uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem. Vai! Mas esse é o sinal, que a tua chuva vai descer. E vai chover, vai chover.
Jesus não há salvação. Não importa quem você é. Todos nós um dia vamos sair desta terra. Todo ser humano um dia vai descer a terra fria, a não ser os que Jesus arrebatar. O corpo vai para o pó e a alma só tem dois lugares, e para um dos dois ela vai. Com Jesus, glória eterna. Sem Jesus, fogo eterno. Quando a pessoa entrega a vida para Jesus, ela está tomando a maior decisão da vida dela, porque ela está sendo livre do fogo eterno. Ela recebe de Jesus o perdão e o nome escrito no livro da vida eterna. Por isso, jovem, você está tomando a maior decisão de sua vida. Permaneça firme até a partir de hoje. Vamos servir a Deus. Na hora da esvita. Glória a Deus. O Senhor Jesus diz: vinde a mim todos que estiverem cansados, sobrecarregados. Ou seja, o Senhor Jesus, após ressuscitar, Ele deu ordem aos apóstolos dizendo: vão por todo mundo, pregue o evangelho a toda criatura. Aquele que crer, se converter, for batizado e perseverar até o fim, será salvo. Aquele que não crer será condenado. A decisão de ir para o céu e para o inferno é do homem. Deus não obriga ninguém para o céu, e nem o diabo obriga para o inferno. A pessoa decide para onde quer ir, e quando está vivo pode decidir. Se decidir ficar com Cristo Jesus e obedecer a Ele, vai morar na glória. É por isso que nós estamos aqui servindo a Deus, adorando a Ele, porque em qualquer momento Ele vem, ou você sobe, ou sobe ou desce. Se tiver com Jesus, subirá para a glória. Sem Jesus, descerá para o abismo. Então, enquanto nós estamos aqui, desfrutamos desta glória. E quem subir, desfrutará uma eternidade de glória com o Senhor. E se alguém quer ir para o céu, precisa decidir. Porque sem Jesus não haverá salvação. Sem Jesus haverá angústia e sofrimento eterno. Mas o sangue de Jesus foi derramado na cruz do Calvário para oferecer o perdão para aqueles que quiserem se arrepender dos seus pecados e seguir a Cristo Jesus o Senhor. Então nós vamos orar nesta hora, agradecendo a Deus. Adolescentes, nós iremos fazer oração, mas já são 10 horas. Acho que é melhor a gente encerrar por hoje e amanhã a gente faz aqui. Hoje a gente encerra, amanhã à noite a gente encerra. Amanhã pela manhã não haverá trabalho com os adolescentes também. Haverá com os jovens, com os adultos. Com os adolescentes não haverá. Nós vamos orar agora pelo Vitor, pelo irmão Vitor. Irmão Vitor, diga assim: a paz do Senhor. Agora você já é meu irmão já. Ó, quando a pessoa aceita Jesus como Senhor e Salvador, ele se torna filho de Deus. E como filho de Deus, a família é grande. O Senhor Jesus derramou sangue na cruz para te perdoar também, para te salvar. E todos aqui que já entregaram a vida a Cristo são filhos de Deus. A pessoa se torna filho de Deus, diz a Bíblia, que quando a pessoa aceita Cristo Jesus, Ele dá o direito de ser feito filho de Deus aos que creem no nome de Jesus e obedecem. Amém? Vamos orar pelo Vitor. Estenda as mãos aqui, oremos por ele. Maravilhoso Deus e Pai, nesta hora, meu Senhor Jesus, que o teu sangue, meu Deus, seja aspergido da cabeça aos pés da vida do Vitor. Que a partir de hoje, meu Deus, esse jovem, ele cresça na graça do Senhor, ele seja lavado no teu sangue, pois ele decide, meu Deus, entregar a vida em tuas mãos. Senhor Jesus, abençoe a vida dele, cobre ele com o teu sangue, perdoa ele, purifica, recebe ele como teu filho, Senhor Jesus, gerado pelo Espírito Santo, que ele permaneça firme até que o Senhor leve para a glória. Abençoe a vida dele, segura ele em tuas mãos, e que ele nunca saia da tua presença, mas permaneça firme, servindo ao Senhor, te obedecendo até chegar na glória. Senhor, é o que nós te pedimos, que todas as pessoas aqui neste local, nesta noite, e seus familiares também venham tomar esta decisão, para que recebam o perdão e a vida eterna, em nome do Senhor Jesus. Meu Vitor, diga a paz do Senhor, que Deus te abençoe. Jovens, pega o endereço, o nome, o telefone, tá bom? Agora todos seus irmãos aí, ó. Todos seus irmãos agora. Todos esses jovens aí. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pega o nome dele, endereço, telefone. Que Deus abençoe. Nós vamos
Vamos louvar a Deus com mais um hino? Já que levou para 10 horas. Agradecer a Deus. E os que quiserem ir para casa, vão para casa. E nós vamos continuar louvando com mais um hino. Aleluia! Amanhã não haverá trabalho de manhã, só à noite com os adolescentes. Quem quiser ir para casa após a oração, vai abençoar. Senhor Deus Todo-Poderoso, debaixo do sangue de Jesus, nós te damos graças, Senhor, neste momento pela vida de todas as pessoas aqui presentes. Oramos também por seus pés estendidos, para